Ela se casou com um homem que nunca havia visto antes. Não sabia o tom da voz dele, não conhecia o jeito que ele andava. Não sabia se seus olhos eram claros ou escuros, se ele sorria com facilidade ou carregava o rosto fechado como uma porta velha que ninguém mais tinha chave. Sabia apenas o sobrenome, Vasconcelos, e que ele era dono de uma fazenda chamada Boa Esperança, numa pequena vila chamada Pedra Branca. E mesmo assim, ou talvez por causa de tudo isso, por causa desse começo que parecia impossível, aquele casamento se tornou a mais linda história de amor que o interior de Minas Gerais já conheceu. Você consegue imaginar isso? Chegar à porta de uma casa que nunca viu, com uma mala pequena e o coração batendo mais forte do que deveria, sabendo que o homem do outro lado daquela porta era seu marido, que você ia dormir sob o mesmo teto que ele, comer à mesma mesa, talvez viver a vida inteira ao lado de alguém cujo rosto você nunca tinha visto. Não por escolha, não por amor, não por nada além de uma palavra que seu pai deu a um homem enquanto você dormia sem saber de nada. E o mais estranho, o que ninguém poderia prever, é que foi exatamente esse começo impossível que deu origem a algo extraordinário. Porque nem sempre os começos mais lindos levam aos melhores fins. Às vezes, é justamente o começo mais difícil que nos entrega o amor mais verdadeiro. Isso aconteceu em outubro de 1924, no interior de Minas Gerais, numa pequena vila chamada Pedra Branca, encravada entre morros de quartzito branco que faiscavam sob o sol da tarde e fazendas de café que o tempo e as dívidas estavam devorando aos poucos. Era um Brasil que ainda cheirava a terra molhada e querosene, onde as notícias chegavam dias depois dos acontecimentos, onde as histórias de amor duravam a vida toda, ou então destruíam tudo que tocavam. Se você está aqui comigo agora, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Pode ser do interior, pode ser da cidade, pode ser de outro estado, de outro país até. Me conta. Adoro saber de onde vêm as pessoas que me acompanham. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque as histórias que você vai encontrar aqui são desse tipo, do tipo que fazem o coração apertar e aquecer ao mesmo tempo. Agora deixa eu te contar tudo desde o começo. Desde o dia em que Leonora Medrado recebeu a notícia que mudaria a sua vida para sempre. O nome dela era Leonora Medrado. Tinha 21 anos, cabelos castanhos escuros que sua mãe sempre chamou de cor de terra boa, e uma teimosia que qualquer pessoa da família Medrado reconhecia como marca registrada. Não era o tipo de mulher que abaixava a cabeça sem ao menos olhar nos olhos de quem exigia isso dela. Tinha crescido na fazenda das Bromélias, a 8 léguas de Pedra Branca, numa casa que já foi grande e foi encolhendo junto com a fortuna da família, mas que ainda guardava em cada cômodo aquela dignidade silenciosa dos lugares onde as pessoas viveram com honra, mesmo quando não tinham muito. Seu pai, Ernesto Medrado, era um homem que toda a vida agiu com integridade, pagou o que devia, tratou seus trabalhadores com respeito genuíno, nunca deixou que um vizinho fosse dormir com fome quando sua despensa ainda tinha algo. Era desses homens que a terra do interior do Brasil produzia de tempos em tempos, homens que não eram perfeitos, mas que eram inteiros. Mas a vida não tem obrigação de ser justa com quem é honesto. E nos últimos 3 anos, a vida tinha sido particularmente dura com Ernesto Medrado. Primeiro a praga, que arrasou metade do cafezal, comendo os pés por dentro antes que qualquer um percebesse. Depois, a cheia de 1922, que destruiu o que restava do plantio e levou junto parte da cerca e da estrada interna da fazenda. Depois, a doença, uma febre que o acamou por quase 2 meses e que, mesmo quando foi embora, deixou para trás um homem visivelmente mais fraco, mais lento, com uma palidez que a mulher do curandeiro chamou de palidez de quem lutou e ainda está lutando.
Leonora tinha sido a filha que ficou. Tinha mais duas irmãs, Beatriz, casada em Barbacena havia 3 anos, e Dulce, que foi morar com uma tia em Belo Horizonte quando as coisas apertaram demais. Dulce tinha 18 anos quando foi, e Leonora a abraçou na porta com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. A tia Cândida tinha condições, tinha espaço, e Dulce sempre foi a que mais precisava de segurança ao redor. Leonora ficou porque era Leonora, porque não sabia ser de outra forma, porque seu pai precisava de alguém que ficasse, e ela era esse alguém, não por obrigação e nem por falta de opção, mas por aquele amor filial que se parece com escolha mesmo quando não é. Foram anos duros esses 3. Leonora aprendeu a fazer mais com menos, a negociar com fornecedores que olhavam para ela como se uma mulher jovem não fosse interlocutora à altura, a administrar a casa com a precisão de quem sabe que não há margem para desperdício. Aprendeu também a ler o silêncio do pai, e havia muitos silêncios nesses anos. Silêncios de preocupação, silêncios de vergonha, silêncios de quem está carregando um peso que ainda não encontrou o momento certo para dividir. Foi numa tarde de sábado, com o sol já descendo atrás dos morros e o quintal cheirando a manjericão e fumaça de lenha, que Ernesto a chamou para conversar na varanda. Ele estava sentado na cadeira de balanço de sempre, com os pés descansando no corrimão de madeira rachada e um pedaço de papel dobrado em 4 nas mãos. Havia no rosto dele uma expressão que Leonora só havia visto uma vez antes, quando a mãe tinha morrido 6 anos atrás. Era a expressão de quem precisa contar uma coisa difícil e já sabe que não tem jeito de suavizar. Leonora sentou na cadeira ao lado dele. Esperou. Conhecia o silêncio do pai. Sabia distinguir o silêncio de quem está pensando do silêncio de quem está reunindo coragem. Esse era o segundo tipo. Ernesto começou falando de Heitor Vasconcelos. Disse que o conhecia há muitos anos. Desde antes de Leonora nascer, na verdade, desde os tempos em que ambos eram jovens, e o mundo parecia uma coisa maleável que a força de vontade conseguia moldar. Tinham se conhecido numa situação difícil, não entrou em detalhes, e haviam saído dessa situação com a certeza de que o outro era o tipo de homem que não abandona quando as coisas ficam duras. Amigos de verdade, do tipo raro. Com os anos, tinham se afastado, como acontece quando a vida vai puxando cada um para o seu lado. Mas a amizade nunca tinha morrido de verdade, só adormecido. Leonora ouviu tudo isso com atenção, sem entender ainda para onde aquilo estava indo. Ficou olhando para as mãos do pai, as mãos grandes, marcadas de trabalho, que agora pareciam mais leves do que costumavam, como se a doença tivesse levado junto uma parte do peso que elas carregavam. E então, Ernesto disse a parte difícil. Heitor Vasconcelos queria se casar. Tinha ficado viúvo havia 4 anos, era dono de uma fazenda próspera em Pedra Branca, e estava num momento da vida em que precisava de uma companheira, alguém honesta, de boa família, de caráter sólido. Tinha escrito ao amigo Ernesto, perguntando com todo o respeito se Leonora estaria disponível para esse casamento. E Ernesto tinha dito que sim. Leonora ficou quieta por um tempo longo. Longo o suficiente para que o sabiá no limoeiro cantasse 2 vezes e o vento movesse as folhas do pé de bananeira na esquina do quintal. Então, ela perguntou ao pai, com a voz mais calma que conseguiu reunir, se ele tinha aceitado por conta dela ou por conta das dívidas. Ernesto fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia neles uma honestidade que doía de tão nua. Disse que não seria honesto se dissesse que as dívidas não tinham entrado na conta. Havia um credor em Barbacena que estava prestes a tomar a terra. A fazenda que o pai dele tinha construído pedra por pedra, a terra que carregava o nome Medrado, havia décadas.
Heitor, ao saber disso pela carta, porque Ernesto tinha lhe contado como se conta a um amigo verdadeiro, tinha oferecido cobrir as dívidas. Não como pagamento por Leonora, Ernesto foi muito claro nisso, mas como gesto de amizade antiga entre dois homens que se respeitavam. A oferta tinha sido feita antes mesmo do pedido de casamento, separada, sem condição. E então, Ernesto desdobrou o papel que tinha nas mãos e leu em voz alta um trecho da carta de Heitor. A voz do pai ficou mais baixa quando leu, e havia nela algo que Leonora só entendeu depois como alívio, o alívio de quem encontrou numa palavra escrita a confirmação de algo que esperava ser verdade. Heitor tinha escrito ao amigo dizendo que sabia que era um pedido incomum, que entendia completamente se a resposta fosse não, que Leonora não tinha nenhuma obrigação, mas que se ela aceitasse, ele prometia. A palavra que ele usou foi prometia. Cuidar dela com respeito, oferecer a ela uma vida digna e nunca lhe faltar com honestidade, que não esperava que ela o amasse, porque amor não é coisa que se pode exigir ou comprar, mas que esperava que ela pudesse ao menos viver bem. Leonora ficou olhando para o pai por um longo silêncio depois que ele terminou de ler, e então perguntou, não para contestar, não com raiva, mas porque precisava de verdade saber, porque ele tinha confiado nesse homem o suficiente para dizer sim. Ernesto dobrou a carta com cuidado. Disse que havia coisas que ele não tinha conseguido contar às filhas sobre sua vida antes da fazenda. Que Heitor tinha sido, num momento muito difícil, a pessoa que ficou quando todos os outros foram. Que não devia a ele nada em termos financeiros, tinham acertado as contas da vida há muito tempo, mas que devia a ele uma certeza, a certeza de que Heitor Vasconcelos era o tipo de homem que honra a palavra que dá. E que isso, acreditava ele com todo o que tinha sobrado da sua saúde e da sua clareza, valia mais do que a maioria das coisas que a vida oferece. Leonora não respondeu naquela noite. Ficou até tarde na varanda, sozinha depois que o pai foi dormir, com a escuridão do campo ao redor e o canto dos grilos enchendo o silêncio como água enchendo um pote. O céu de outubro estava absurdamente cheio de estrelas. Um desses céus do interior de Minas que a cidade nunca vai conseguir imitar. Pensou em recusar, pensou em como seria recusar. O que aconteceria com o pai, com a fazenda, com o pouco que ainda restava daquele lugar, que era o único chão que ela conhecia. Pensou na promessa contida nas palavras da carta de Heitor, no cuidado de quem escreve para não assustar uma desconhecida. Pensou na mãe que tinha morrido amando um homem honesto e que sempre disse que honestidade vale mais do que qualquer brilho que se apague com o tempo. Na manhã seguinte, quando Ernesto desceu para o café, Leonora estava sentada à mesa com uma xícara nas mãos e os olhos que não tinham dormido bem, mas que estavam firmes. Disse apenas que precisaria de ajuda para preparar as roupas que ia levar. Nos 30 dias que se seguiram, Leonora não chorou. Não porque não quisesse, mas porque havia algo dentro dela, uma parte tímida e curiosa que ela mal admitia para si mesma, que queria saber. Queria saber quem era aquele homem que escrevia cartas com tanto cuidado para não assustar uma estranha. Queria saber o que havia por trás do sobrenome, por trás da fazenda, por trás dos rumores que chegaram aos seus ouvidos pela prima Dalva. Que o homem era frio, que a primeira esposa tinha morrido de desgosto, que os empregados o temiam. Rumores tinham o tamanho que quem conta precisava que tivessem. Leonora queria os fatos. O dia da partida chegou numa manhã de terça-feira, com o céu de outubro cor de cobre nas bordas e o ar cheirando a terra seca e eucalipto. Ernesto ajudou a carregar a mala até a carroça que levaria Leonora, até a estrada onde a diligência de Pedra Branca passava. Estava em pé na beira do caminho de terra batida, com o chapéu nas mãos e a expressão que os pais têm quando sabem que estão deixando alguém ir,
mas não conseguem parar de checar se havia ainda alguma coisa que poderiam ter feito diferente. Leonora desceu da carroça antes que o animal arrancasse. Foi até o pai. Não disse nada, apenas o abraçou, com toda a força que tinha, sentindo sob os braços o quanto ele tinha emagrecido nos últimos meses, sentindo o cheiro de álcool de farmácia e sabão de coco, que era o cheiro dele de sempre. Ficaram assim por um momento inteiro, pai e filha, com o campo ao redor e o passarinho cantando lá longe como se não soubesse o peso do que estava acontecendo. Quando ela se afastou, Ernesto pegou sua mão e disse baixinho que ela tinha saído de uma mãe que sabia escolher bem, e que ele acreditava que ela também sabia. Leonora assentiu. Subiu na carroça e não olhou para trás. Não porque não quisesse, mas porque sabia que se olhasse não ia conseguir ir. A viagem até Pedra Branca levou quase um dia inteiro. A diligência balançava nos solavancos da estrada de cascalho com uma brutalidade democrática que não fazia distinção entre ricos e pobres. Leonora viajou ao lado de uma senhora chamada Filomena, que ia visitar uma cunhada em Pedra Branca e que falava sem parar sobre tudo e todos, sem precisar de resposta ou de incentivo. Leonora foi agradecida interiormente por isso. Aquela voz constante preencheu o silêncio que ela não teria tido forças de aguentar sozinha, com seus próprios pensamentos em loop. Quando a diligência começou a descer a última ladeira antes da vila, Leonora se aproximou da janela e viu pela primeira vez a paisagem que ia se tornar a sua. Morros cobertos de capim dourado e pontilhados de árvores retorcidas pelo vento permanente. Uma vila pequena com casas de pedra e telha vermelha, uma igreja de fachada simples no centro, ruas de terra socada onde galinhas circulavam com aquela autoridade inegociável que as galinhas têm. E além da vila, na direção que o cocheiro chamou de lado do nascente, o que ela imaginou ser a Fazenda Boa Esperança, um verde mais denso, mais organizado, diferente do campo aberto ao redor. Filomena, que já tinha notado o silêncio crescente de Leonora, perguntou se ela conhecia alguém em Pedra Branca. Leonora respondeu simplesmente que ia se casar com Heitor Vasconcelos. O efeito dessa informação na mulher foi imediato. Os olhos arregalaram levemente, os lábios pressionaram um ao outro por um instante, e havia na expressão dela alguma coisa que não era exatamente medo, mas que se parecia o suficiente para que Leonora sentisse um aperto no estômago. Filomena se recompôs rapidamente. Disse que Vasconcelos era um nome respeitado em Pedra Branca, que a Boa Esperança era uma das fazendas mais bem cuidadas da região, sempre produtiva, sempre em dia, que o senhor Heitor era um homem sério, trabalhador, que os empregados tinham em alta conta. Mas havia no tom dela uma ressalva não dita, e Leonora, que havia aprendido desde cedo a ouvir o que as pessoas escolhem não dizer, perguntou diretamente o que a senhora estava deixando de fora. Filomena olhou pela janela por um instante. Depois disse apenas que o senhor Heitor tinha passado por muita coisa, que não era homem de muita conversa, e que esperava que Leonora fosse uma mulher de paciência. Disse isso com o cuidado preciso de quem está tentando ser honesto sem ser cruel. E Leonora guardou aquelas palavras, mulher de paciência, e ficou olhando os morros passarem pela janela, enquanto o coração batia um ritmo que ela ainda não sabia chamar pelo nome certo. A carroça que veio buscá-la na vila era preta e bem conservada, puxada por 2 cavalos baios que esperavam com aquela calma digna dos animais bem tratados. O homem que desceu do banco do cocheiro para receber sua mala era Raimundo. Ela descobriria o nome logo depois. Um homem de uns 50 anos, pele curtida de sol, chapéu de couro surrado e um bigode ralo que ele devia ter cultivado com esperanças maiores do que o resultado. Cumprimentou-a com uma inclinação de cabeça e um bom dia econômico.
carregou sua mala sem esforço visível e indicou com um gesto que ela podia subir. Durante os 20 minutos de estrada entre a vila e a fazenda, Leonora ficou olhando para fora com uma atenção que era, ao mesmo tempo, curiosidade genuína e estratégia. Porque quanto mais ela soubesse sobre o lugar, menos ele poderia surpreendê-la. Viu os cafezais alinhados nas encostas, fileiras precisas como costura. Viu o pasto aberto, onde o gado pastava lerdo sob o sol quente de outubro. Viu a cerca de arame bem esticada, que separava a propriedade da estrada. Os eucaliptos enormes, que formavam um corredor natural antes da entrada principal. A fazenda Boa Esperança apareceu de repente, depois de uma curva ladeada por alamedas de ipê. Era maior do que Leonora tinha imaginado. A casa principal era um sobrado de pedra branca, com janelas pintadas de verde, rodeada por uma varanda coberta nos 4 lados, com vasos de plantas que alguém havia cuidado com atenção verdadeira. Havia gerânios vermelhos em flor, samambaias que transbordavam das bordas dos vasos, um jasmineiro que subia por uma das colunas de madeira em caracol perfumado. O quintal era limpo, o terreiro varrido, e o cheiro que chegava, café, madeira trabalhada, terra irrigada, era o cheiro de um lugar vivo, de um lugar que funcionava porque alguém se importava com ele. Raimundo parou a carroça em frente à escadaria de pedra, e foi então que Leonora o viu pela primeira vez. Heitor Vasconcelos estava parado no alto da escadaria, os braços cruzados sobre o peito contra a luz da tarde que chegava de lado e transformava tudo em tons de âmbar e ferrugem. Era mais alto do que ela tinha imaginado. Ou talvez parecesse mais alto por conta de onde estava ou por conta de como segurava o corpo, aquela postura de quem não precisa de apoio para permanecer de pé. Tinha cabelos escuros, com o começo de prata nas têmporas, a pele bronzeada de quem passa mais tempo no campo do que em qualquer lugar coberto, e uma postura que não era arrogância. Leonora distinguia a arrogância, tinha aprendido isso cedo, mas que também não era relaxamento. Era a postura de um homem que aprendeu a carregar o próprio peso sem fazer disso um espetáculo. Tinha 33 anos, mas carregava-os de forma que não se sabia ao certo se pareciam mais ou menos. Dependia da luz, dependia do ângulo, dependia de algo nos olhos que Leonora, naquele primeiro momento, não conseguiu classificar. Ele desceu os degraus com passos medidos. Parou à frente dela. Os olhos eram castanho escuros, quase negros, e havia neles algo que ela não esperava. Não a frieza que os rumores tinham sugerido, mas algo mais próximo de cautela. O cuidado de quem já foi surpreendido antes e aprendeu a verificar antes de confiar. Havia também, ela notou porque prestou atenção, uma tensão mínima no maxilar, como se ele estivesse segurando alguma coisa que poderia vazar se não ficasse de guarda. Cumprimentou-a, chamando-a de Senhorita Leonora, com uma voz grave que soava como se ele pesasse cada sílaba antes de soltá-la. Disse que a viagem devia ter sido cansativa e que o quarto já estava preparado. Não disse nada além disso. Não fez nenhum gesto excessivo, não tentou criar uma leveza que não existia naquele momento entre dois estranhos numa situação impossível. Apenas disse o que era necessário, com a precisão de quem não desperdiça palavra nem movimento. Leonora o olhou nos olhos por um segundo inteiro, um segundo longo, daqueles que parecem durar mais do que são, e respondeu que a viagem havia sido tranquila e que agradecia a atenção. Depois seguiu Raimundo, que já tinha pego sua mala e estava subindo a escada com aquele passo constante de quem conhece cada degrau de cor. Dentro da casa, o cheiro mudou. Tornou-se mais pesado, mais velho, com aquele aroma inconfundível de madeira envernizada, livros e tempo acumulado que os sobrados antigos do interior carregam como uma assinatura. A sala de entrada tinha piso de taco escuro brilhante,
paredes caiadas de branco com molduras de madeira escura, e numa das paredes havia uma estante enorme, cheia de livros organizados com um cuidado quase excessivo. Fileiras precisas, agrupadas por tamanho, os volumes com as lombadas voltadas para fora em ângulo uniforme. Leonora passou os olhos pela estante enquanto subia. Havia livros de agronomia, de história do Brasil, de poesia, alguns com capas gastas de tanto serem manuseados. Um deles, ela notou, estava com um marcador de couro preso entre as páginas. O quarto que lhe foi destinado ficava no fim do corredor do andar de cima. Era simples, mas limpo com o capricho de quem se preparou. Cama de madeira escura com colchão coberto de lençóis brancos passados a ferro, uma comodinha com espelho de moldura dourada desbotada, uma janela com veneziana verde que dava para o quintal dos fundos. Numa mesinha ao lado da cama havia um jarro de água e um copo de vidro. E sobre o criado mudo, uma flor. Uma única flor amarela de ipê, colocada ali com uma descrição que poderia ser coincidência, mas que Leonora escolheu não tratar como coincidência. Raimundo deixou a mala, disse que o jantar era às 6 e saiu fechando a porta com o mesmo cuidado silencioso com que fazia tudo. Leonora ficou sozinha no quarto, sentou na beira da cama, olhou ao redor. Passou os dedos pela madeira da comodinha, que era fria e lisa. Respirou fundo, 1, 2 vezes, e então foi até a janela, abriu a veneziana e ficou olhando para o quintal dos fundos. Um limoeiro carregado de frutos verdes, uma figueira antiga com o tronco grosso inclinado, um canteiro de ervas plantado com precisão geométrica, e além disso tudo, o campo se abrindo até o horizonte cor de ferrugem. Era o lugar agora. Não era o que ela tinha imaginado. Não era pior nem melhor. Era diferente. E diferente era algo com que Leonora sempre soubera lidar melhor do que a maioria das pessoas. Foi Graça que ela encontrou quando desceu para o jantar. Graça tinha uns 45 anos. Era uma mulher larga e firme, de avental cinza amarrado na cintura, com o nó de quem amarra pela milionésima vez, sem precisar pensar, e mãos de quem trabalha com fogo e com terra há décadas. Mãos que sabiam o que faziam. Tinha um rosto que não era bonito no sentido convencional, mas que era completamente honesto. Cada emoção passava por aquele rosto como água clara, sem filtro, sem cerimônia, sem o verniz que as pessoas aprendem a colocar quando querem parecer o que não são. Quando Leonora entrou na cozinha, guiada pelo cheiro de frango ensopado e batata cozida que chegava até o corredor, Graça a olhou de cima a baixo, com aquela avaliação rápida e direta que os cozinheiros têm, como se as pessoas também pudessem ser lidas como receitas, identificadas pelo que tem e pelo que falta. E então sorriu. Um sorriso largo, generoso, de canto de olho, que chegou antes das palavras e que Leonora, naquele momento, não esperava e de que precisava mais do que sabia. Graça disse para a senhorita chegar que tinha feito frango com quiabo, que era a especialidade da casa e que estava pronto logo logo. Chamava Heitor de doutor Heitor, com uma familiaridade que fazia o título soar menos formal do que era. Mais como apelido carinhoso do que posição hierárquica. Leonora perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. Graça parou de mexer a panela. Olhou para ela por um instante com uma expressão levemente surpresa. Surpresa do tipo bom. E disse que não era preciso que a senhorita descansasse. Mas havia no olhar dela algo que mudou naquele momento. Uma avaliação revisada. Uma abertura pequena, mas real. Como quando uma janela que estava fechada de leve é empurrada pela brisa e revela o quanto havia de ar do outro lado. Dona Perpétua apareceu antes do jantar, como quem aparece antes do jantar porque sabe exatamente quando as pessoas ainda estão sem guarida e aproveitam para fazer a primeira impressão. Era a tia de Heitor por parte de mãe.
Leonora descobriria depois que ela tinha se mudado para a Boa Esperança quando ficou viúva, 6 anos antes, e que nesse tempo havia se tornado uma espécie de governanta não oficial da casa, aquela presença onipresente que sabe onde tudo está e que acredita, com toda a convicção de quem nunca foi verdadeiramente contestado, que as coisas só funcionam como devem porque ela está ali para garantir. Tinha 58 anos, cabelos completamente brancos, presos num coque perfeito, roupas escuras e bem passadas, que cheiravam a lavanda e a um certo tipo de autoridade inabalável. Quando apareceu na porta da sala e encontrou Leonora, parou. A expressão que passou pelo rosto dela foi brevíssima. Um aperto, uma resistência, como quando o corpo reage a algo antes que a mente decida o que vai fazer com essa reação, antes de ser substituída por um sorriso que era tecnicamente correto em todos os detalhes e completamente frio em todos os outros. Disse a Leonora que fosse bem-vinda à Boa Esperança, que esperava que o quarto estivesse adequado e que o jantar seria servido na sala de jantar, não na cozinha. Disse esse último com uma delicadeza que era, na verdade, uma correção. Leonora agradeceu e seguiu para a sala de jantar com aquela calma que às vezes pode ser confundida com submissão, mas que, em Leonora, era apenas estratégia. Ela estava aprendendo o terreno antes de se mover. O jantar foi o momento mais estranho de toda aquela estranha primeira noite. Heitor sentou-se à cabeceira da mesa, Perpétua à sua direita e Leonora à sua esquerda, numa arrumação que parecia inocente, mas que Leonora percebeu logo ter sido calculada. Porque estar do lado oposto à tia significava que qualquer conversa que cruzasse a mesa teria que passar por Heitor primeiro. A comida de graça era boa. O frango estava macio e bem temperado com alho e louro. O quiabo não tinha baba. O arroz soltava os grãos com aquela preguiça elegante do arroz feito na proporção certa. Mas Leonora mal prestou atenção no gosto, porque estava prestando atenção em tudo mais. Em como Heitor segurava os talheres, com firmeza, mas sem brutalidade. Em como ele respondia às observações de Perpétua, sempre com educação, raramente com mais do que o necessário. Em como, numa determinada pausa da conversa, seus olhos cruzaram com os de Leonora, sobre a mesa, quando Perpétua disse algo particularmente prolixo sobre a qualidade dos tomates da horta daquele ano. E nesse cruzamento havia, ela não foi capaz de negar para si mesma, mesmo querendo, um lampejo ínfimo de cumplicidade. Quase um sorriso. Não chegou a ser, mas quase. Depois do jantar, Perpétua sugeriu que todos se retirassem cedo, dado que havia sido um dia longo. Heitor disse apenas que concordava e desejou uma boa noite a Leonora, chamando-a novamente de senhorita, com aquela voz grave que pesava cada sílaba. Leonora desejou boa noite a ambos e subiu para o quarto. Deitou na cama e ficou olhando para o teto de madeira escura com os olhos abertos. Ouvia lá fora o canto distante de uma coruja, o barulho do vento nas folhas do limoeiro e, de vez em quando, passos lentos no andar de baixo. Heitor, ela imaginou, que ainda estava acordado. Ficou tentando imaginar o que ele estava fazendo. Lendo, talvez. A estante sugeria isso, ou sentado na varanda olhando para a noite, que era o tipo de coisa que a postura dele na escada da tarde sugeria. Um homem acostumado a ficar parado em lugares que davam vista e olhar para longe. Adormeceu sem perceber, com o pensamento ainda incompleto, e com a flor amarela sobre o criado mudo, sendo a última coisa que seus olhos tocaram antes de fechar. Na manhã seguinte, acordou com o canto do galo e a luz de outubro entrando pelas frestas da veneziana em listras douradas. Levou um momento para lembrar onde estava. Esse momento curto de desorientação que acontece nos primeiros dias em lugar novo, quando o corpo acorda antes que a memória se organize. E quando lembrou, não sentiu o medo que tinha esperado sentir.
Sentiu algo mais próximo de uma cautela desperta. O estado de quem ainda não sabe o que está enfrentando, mas que decidiu encarar com os olhos abertos. Levantou, arrumou o cabelo na trança de sempre, vestiu uma roupa simples e foi até a porta do quarto. A xícara estava no chão, do lado de fora da porta. Uma xícara de barro escuro, do tipo que os tropeiros usavam, com café que ainda fumegava levemente. O que significava que havia sido deixada havia pouco. Não havia bilhete, não havia explicação, não havia nenhuma indicação de quem havia feito aquilo. Apenas o café, quente, do lado de fora da sua porta, antes de qualquer outra pessoa da casa estar em pé. Leonora ficou parada olhando para a xícara por um momento que durou mais do que deveria. E então se abaixou, pegou-a com as duas mãos, sentiu o calor da argila atravessar as palmas, levou até os lábios. O café era forte, levemente adoçado, e tinha aquele gosto que só o café feito com grão moído na hora tem. Um gosto que diz que alguém se deu ao trabalho. Ficou parada no corredor, tomando o café devagar, com a sensação estranha e inegável de que acabara de receber, da pessoa mais silenciosa que já tinha conhecido, uma palavra. As semanas que se seguiram foram como aprender uma nova língua. Tudo era compreensível em partes, mas o sentido completo ainda escapava quando ela tentava pegar. A Fazenda Boa Esperança tinha uma rotina que começava antes do sol e ia até depois que ele sumia. E Leonora começou a entender essa rotina pela observação, que sempre foi seu primeiro método. Observar antes de agir. Aprender o ritmo antes de tentar mudar qualquer coisa. Havia coisas pequenas que ela foi descobrindo, uma por uma, como quem encontra gavetas num armário que pensava conhecer. Que Graça sempre colocava uma folha de louro no feijão às terças-feiras, por tradição que ela não sabia explicar, mas que seguia com a convicção de quem acredita que tradições funcionam melhor quando não se tenta justificá-las. Que Raimundo chegava sempre 20 minutos antes do horário combinado, sem exceção, e ficava esperando do lado de fora, com o chapéu nas mãos, até o momento exato. Que havia um galo velho no galinheiro que cantava sempre 2 vezes. Uma antes do amanhecer e outra no meio da manhã, como se tivesse ficado confuso sobre o horário em algum momento da vida e nunca mais tivesse se corrigido. E que Heitor, toda segunda-feira de manhã, passava uns 15 minutos parado diante da estante da sala antes de escolher o livro que ia levar para o escritório naquela semana. Não era uma escolha rápida, era uma deliberação. Ele passava os olhos pelas lombadas com aquela concentração que ele dava a tudo. Inclinava a cabeça levemente para um lado, às vezes colocava a mão no dorso de um volume e depois retirava sem tirar da prateleira antes de finalmente escolher. Leonora o havia observado fazer isso 3 segundas-feiras seguidas, antes de perceber que estava observando com mais atenção do que o necessário. Havia também as noites, que eram diferentes das noites na Fazenda das Bromélias, de um jeito que ela demorou a localizar. Na casa do pai, as noites tinham sempre o peso de tudo que não havia sido resolvido durante o dia. As contas, os problemas da lavoura, a saúde que ia e voltava. As noites na Boa Esperança tinham outra textura. Eram silenciosas também, mas era o silêncio de um lugar que havia feito o que precisava fazer naquele dia e podia descansar com consciência limpa. Leonora havia descoberto que esse tipo de silêncio era o mais difícil de encontrar e o mais fácil de não perceber quando se tem. Heitor partia para as lavouras logo cedo, antes do café da manhã, e só voltava para o almoço. Depois do almoço havia um período curto de papelada no escritório do andar de baixo. Ela via a luz acesa pela fresta da porta. E depois voltava para o campo até o final da tarde. Era um homem que trabalhava com o mesmo rigor que dedicava a tudo mais, sem exibição e sem reclamação. Leonora encontrou seu lugar na casa de forma orgânica, sem que ninguém precisasse dizer nada. Começou ajudando Graça na cozinha,
não por obrigação, mas porque gostava e porque a cozinha era o lugar mais vivo da casa, o lugar onde as coisas aconteciam de forma real e tangível. Graça aceitou sua presença com a naturalidade de quem não desperdiça ajuda boa. Nas primeiras manhãs, não conversavam muito, trabalhavam lado a lado com o silêncio confortável de duas pessoas que já se entendem minimamente. Mas aos poucos, as palavras foram chegando. Primeiro sobre receitas e proporções, depois sobre a fazenda, depois sobre outras coisas. Foram também as semanas em que Leonora começou a conhecer as pequenas linguagens de Heitor Vasconcelos. Ele nunca perguntava diretamente se ela estava bem, mas todo dia havia o café pela manhã do lado de fora da porta. Uma semana depois da chegada, quando ela mencionou de passagem ao almoço que sentia falta de flores dentro de casa, mencionou para ninguém em particular, como quem pensa em voz alta sem esperar que ninguém ouça. Na manhã seguinte, havia um ramalhete de flores silvestres numa jarrazinha de barro em cima da mesinha do corredor. Sem recado, sem autoria assumida. Quando chovia à noite e o barulho na telha ficava alto, havia um livro que aparecia do lado de fora da porta, com um marcador de couro numa página específica. Não era sempre que chovia, e não era sempre que o livro aparecia, mas havia uma consistência naquilo, uma lógica que ela foi decifrando aos poucos. Os livros eram escolhidos. Não eram aleatórios, eram sobre viagens, sobre lugares distantes, sobre paisagens que a imaginação poderia habitar quando o presente estava pesado. Perpétua, por sua vez, estava construindo território. Fazia isso da forma mais eficiente que conhecia, pela ausência de hostilidade explícita e pela presença de uma vigilância constante. Estava em todo lugar na hora certa para verificar o que Leonora estava fazendo. Fazer perguntas que soavam como interesse, mas eram, na verdade, auditoria. Perguntava como ela tinha preparado isso ou aquilo, se estava acostumada com aquele tipo de trabalho, se na fazenda do pai as coisas eram feitas de tal jeito. As perguntas tinham sempre esse tom de comparação, de teste que nunca revelava sua nota. Leonora respondia com paciência e verdade, sem entrar na armadilha de se defender de acusações que não tinham sido feitas explicitamente. Reconhecia o que havia por trás daquela vigilância. Uma mulher que tinha encontrado seu lugar naquela casa quando estava perdida, e que sentia esse lugar ameaçado pela chegada de uma desconhecida. Não era maldade, era medo. E medo Leonora entendia, porque também sentiu o seu. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois da chegada, que aconteceu a primeira conversa de verdade entre ela e Heitor. Ela estava na varanda dos fundos, ao entardecer, descascando os feijões que Graça havia pedido para deixar prontos, com a bacia de barro no colo e o campo ao fundo tingido de laranja pelo sol que descia. O trabalho era mecânico, repetitivo, do tipo que libera a mente para outras coisas. E Leonora estava deixando a mente vagar pelos acontecimentos das últimas semanas, fazendo aquele balanço silencioso que ela fazia toda vez que precisava entender onde estava. Ouviu os passos dele, já reconhecia os passos de todos naquela casa, porque é isso que acontece quando se presta atenção suficiente. Cada pessoa tem seu ritmo, sua pressão no assoalho, sua cadência. E esperou. Heitor saiu pela porta dos fundos, parou quando a viu e teve um momento de hesitação curta, aquela fração de segundo em que a pessoa decide se continua ou recua. Decidiu continuar. Sentou no banco de madeira a 2 metros dela, tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo com aquele gesto de quem acabou um dia longo e só agora se lembra de que o corpo tem peso. Ficou olhando para o campo por um tempo sem dizer nada. Leonora continuou descascando os feijões. O barulho das cascas caindo na bacia era o único som entre os dois.
além dos grilos que começavam mais cedo naquele trecho da varanda, protegidos da luz. Foi ele quem falou primeiro. Perguntou, sem olhar para ela, se ela estava conseguindo se adaptar. A pergunta era direta, mas havia nela uma preocupação genuína, uma atenção real que não estava tentando parecer mais do que era. Leonora respondeu que sim, que a fazenda era bonita e que Graça tinha sido muito gentil. Depois, porque estava com a pergunta na ponta da língua havia dias, acrescentou que ela queria aprender. Sobre a fazenda, sobre o café, sobre o que era preciso saber para ser útil de verdade e não apenas mais um elemento decorativo dentro da casa. Heitor virou o rosto para ela nesse momento. Não com surpresa exatamente, mas com uma revisão, como se ele tivesse imaginado uma coisa e, de repente, a realidade apresentasse outra versão que era, contra todas as expectativas, mais interessante. Ficou olhando para ela por um segundo inteiro. E então disse que ela poderia perguntar ao Raimundo que o capataz sabia mais sobre a fazenda do que ele mesmo em vários aspectos e que ele não se importaria nem um pouco se ela quisesse acompanhar o trabalho de perto algum dia. Não era um convite exuberante, era uma porta aberta com a precisão de quem não gosta de exagero, mas que reconhece quando vale a pena abrir. Leonora agradeceu. E então, porque o silêncio entre os dois estava ficando mais confortável do que ela esperava, e porque havia algo naquela tarde laranja que deixava as perguntas mais fáceis de fazer, perguntou se ele gostava de poesia. Perguntou porque os livros que apareciam do lado de fora da porta tinham sempre, entre suas páginas, algum marcador que parava num poema. Não numa história, não num capítulo qualquer, num poema. Heitor ficou quieto por um momento. Olhou para o campo. E então disse que a poesia era a única forma de linguagem que ele achava completamente honesta, que em prosa as pessoas conseguiam construir ao redor do que queriam dizer, criar estrutura suficiente para esconder a coisa mais importante. Em poesia, não havia espaço para isso. Tudo o que importava tinha que estar ali, em poucas palavras, sem refúgio. Leonora ficou com aquela resposta por um longo tempo depois que ele entrou. Ficou com ela enquanto terminava os feijões, enquanto subia para o quarto, enquanto o sol acabava de desaparecer e a noite de Minas chegava com aquela rapidez que o interior conhece e que a cidade esqueceu. Ficou com ela porque era a coisa mais pessoal que Heitor Vasconcelos havia dito para ela, e ela tinha a sensação de que não era o tipo de coisa que ele dizia com facilidade para muita gente. Era uma confissão pequena, mas real. E de uma pessoa como ele, uma confissão pequena carregava o peso de todas as maiores que ainda não tinham sido feitas. Naquela noite, quando subiu para o quarto e acendeu a lamparina de querosene, Leonora ficou olhando para a estante pequena que havia no quarto. Havia 3 livros que tinham aparecido desde a chegada, um a um, silenciosamente, como se a estante fosse sendo construída por mãos que não assumiam a autoria. Ela pegou o que estava mais acima, abriu no marcador de couro. O poema era de Cruz e Souza, e a estrofe onde o marcador havia sido colocado dizia que há silêncios que falam mais alto do que qualquer grito, e que quem aprende a ouvi-los aprende a língua mais difícil e mais verdadeira que existe. Leonora ficou olhando para aquelas linhas por muito tempo. Então fechou o livro com cuidado, colocou de volta na estante e começou a suspeitar, com aquela parte de si que sempre havia sido mais intuitiva do que ela admitia, que estava aprendendo a ler uma linguagem que havia estado ali desde o primeiro dia. Foi na manhã de uma quarta-feira, 5 semanas depois da chegada, que ela encontrou as cartas. Estava reorganizando o guarda-roupa do quarto, tentando criar mais espaço para as roupas de inverno que havia levado, quando percebeu que o fundo da gaveta de baixo tinha uma resistência estranha, como se houvesse algo embaixo do papel que forrava o fundo. Levantou o papel com cuidado e encontrou um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita de tecido desbotado que já tinha sido azul.
Não eram cartas antigas ao ponto de serem frágeis. Eram antigas ao ponto de terem história. Leonora as segurou com as duas mãos e ficou olhando para o maço por um longo momento. A letra no envelope de cima era da sua mãe. A escrita da sua mãe. A mesma inclinação, a mesma forma de fazer o L maiúsculo com uma volta extra no final. Sem a menor sombra de dúvida. Sentou na beira da cama, com o coração batendo de uma forma que não sabia nomear. As cartas eram endereçadas a Ernesto Medrado, ao seu pai. Mas estavam aqui, na gaveta de um quarto da fazenda Boa Esperança. E havia, no envelope de cima, uma resposta. Uma carta de Ernesto para alguém cujo nome não estava no envelope, apenas as iniciais HV. As iniciais de Heitor Vasconcelos. Leonora colocou as cartas cuidadosamente na mesa, juntou o maço novamente, amarrou a fita e decidiu com a firmeza de quem tomou uma decisão antes de processar todos os detalhes que precisava de uma conversa. Desceu a escada com o maço na mão. Bateu na porta do escritório de Heitor, que estava fechada, mas não trancada. Ouviu um venha de dentro, grave e controlado. Entrou. Ele estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, coberta de papéis organizados com aquela precisão que era a marca de tudo que ele fazia. Quando a viu entrar com o maço nas mãos, algo mudou no rosto dele. Não foi surpresa, foi uma coisa mais complexa do que surpresa. Foi o reconhecimento de algo que ele sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Leonora colocou o maço sobre a mesa com delicadeza. Disse que tinha encontrado isso na gaveta do quarto e que a letra da sua mãe era inconfundível e que ela precisava entender o que aquilo significava. Heitor olhou para o maço por um longo momento e então disse para ela sentar. Ela sentou na cadeira do outro lado da mesa, com as mãos no colo, e esperou com aquela paciência que havia aprendido a ter. A paciência de quem sabe que forçar não adianta, que a verdade só vem quando está pronta. Heitor passou a mão pelo cabelo antes de começar. Disse que havia coisas sobre a amizade entre ele e Ernesto que ela não sabia, que as cartas tinham chegado à Boa Esperança anos antes. Seu pai as havia enviado numa época em que Heitor estava passando por algo muito difícil e que a voz de Ernesto Medrado, mesmo em forma de carta, tinha sido importante. Tinha guardado as cartas porque as cartas de Ernesto sempre valiam ser guardadas. E quando o acordo de casamento foi feito, quando o quarto havia sido preparado para ela, alguém... Ele acreditava que Raimundo, que às vezes tinha ideias que pareciam descabidas e depois mostravam ter alguma lógica, havia colocado as cartas ali, para que ela soubesse que havia uma história antes da história dela, que ela não estava chegando num lugar estranho, estava chegando num lugar onde o nome da sua família já havia passado. Leonora ficou olhando para ele enquanto ele falava. E então perguntou o que estava escrito nessas cartas, não como acusação, como uma filha que quer entender o pai que ela amava. Heitor olhou para as cartas por um momento. Depois desatou a fita com cuidado e separou as cartas de Ernesto das outras. Colocou-as diante de Leonora e disse que eram dela, que sempre foram dela. Leonora as levou para o quarto. Passou a tarde inteira lendo, com a lamparina acesa mesmo sendo ainda dia, porque a luz da janela não era suficiente para o tamanho do que estava nas páginas. Leu sobre uma amizade entre dois jovens que haviam passado por algo difícil juntos, uma situação que o pai nunca detalhou, mas que havia criado entre os dois um vínculo que o tempo não soube apagar. Leu sobre os anos de distância, e como Ernesto escrevia de tempos em tempos para contar como a vida estava indo. Leu sobre sua mãe, descrita pelo pai com um amor que ela conhecia, mas que nunca havia visto escrito dessa forma. Tão direto, tão sem adorno. Leu sobre ela mesma, sobre Beatriz e Dulce,
sobre as filhas que Ernesto descrevia com o orgulho desajeitado dos pais que não sabem que o filho está lendo. Havia uma carta que descrevia Leonora como a filha que ficou. Ernesto escrevia ao amigo que essa filha, de todas as três, era a que mais puxava a ele. Não nas formas, porque Leonora era mais bonita e mais alta e tinha o jeito da mãe, mas na substância. Na teimosia que não era cabeça dura, mas convicção. Na paciência que não era submissão, mas estratégia. Na forma como ela olhava para as coisas antes de tocá-las, querendo entender antes de agir. E havia no final dessa carta uma frase que Leonora leu 3 vezes, com aquele cuidado de quem quer ter certeza de que entendeu direito. Ernesto havia escrito ao amigo que esperava que, quando o dia chegasse, ele soubesse ver o que havia nela. Porque não era o tipo de coisa que saltava aos olhos de quem estava com pressa, mas era, na opinião do pai, a coisa mais valiosa que ele tinha para oferecer ao mundo. Leonora dobrou aquela carta com as mãos que estavam levemente tremendo. Não de tristeza, de algo mais difícil de nomear, aquele tipo de emoção que mistura gratidão e surpresa e a sensação de que o chão está mais sólido do que parecia. A que Ernesto havia enviado alguns meses antes do acordo de casamento, quando a doença estava no começo e as dívidas estavam se tornando incontroláveis. A carta em que Ernesto escrevia ao amigo não para pedir ajuda, mas para contar como as coisas estavam. Porque era o tipo de amizade onde se conta como as coisas estão, sem precisar de mais do que isso. Heitor tinha respondido àquela carta. Mas a resposta não estava no maço. Estava numa gaveta do escritório dele. Leonora descobriria mais tarde. O que estava no maço era a carta seguinte de Ernesto, a que respondia à resposta de Heitor. E nessa carta, Ernesto escrevia ao amigo que sim, ele confiava nele com a coisa mais importante que tinha. E que esperava que Heitor soubesse o que estava recebendo, não uma filha dócil, e sim uma mulher de fibra que não ia se dobrar fácil, e que isso era uma bênção, não um problema. E que se Heitor soubesse olhar direito, ele ia ver isso logo. Leonora dobrou a última carta com as mãos, que estavam levemente tremendo. Não de tristeza, de algo mais difícil de nomear. Aquele tipo de emoção que mistura gratidão e surpresa e a sensação de que o chão está mais sólido do que parecia. Ficou sentada no quarto até o cheiro do jantar subir pelo corredor, chamando pelo olfato antes que qualquer voz chamasse pelo nome. Nos dias que se seguiram, alguma coisa mudou. Não foi uma mudança dramática, não foi uma virada de página óbvia. Foi uma mudança como a mudança da luz do dia. Você não vê acontecer, mas quando olha de novo, está diferente. Leonora começou a acompanhar Raimundo nas manhãs. Ele a levava pelos cafezais, explicava o que sabia sobre a lavoura com a paciência de quem tem tempo e não desperdiça em rodeios. Ela aprendia rápido, sempre aprendera. E Raimundo foi percebendo isso com um respeito crescente, silencioso como ele próprio, mas real. Às vezes, quando voltavam do campo, Heitor estava na estrada cruzando com eles, e havia nesses encontros breves uma troca de olhares, entre ela e Heitor. Entre Raimundo e Heitor, que continha mais do que as palavras que eram ditas. Numa tarde de terça-feira, estavam os dois, Leonora e Heitor, no alpendre da frente, ela costurando uma barra que havia rasgado e ele revisando um caderno de anotações da fazenda, quando chegou uma chuva grossa e súbita, daquelas que o interior de Minas lança sem aviso. A chuva bateu no beiral com força, e o cheiro de terra molhada tomou conta do ar inteiro num segundo. Heitor fechou o caderno. Leonora prendeu a agulha no tecido e ficou olhando para a chuva. Eram as 6 da tarde, e o mundo do outro lado do alpendre estava úmido e cinza e cheiroso, e havia entre os dois um silêncio que não era desconfortável.
Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já aprenderam a existir no mesmo espaço, sem precisar preencher. Heitor disse, sem olhar para ela, que seu pai escrevia bem. Que as cartas de Ernesto tinham aquela qualidade das cartas de quem sabe que cada palavra custa e por isso as escolhe com cuidado. Leonora respondeu que sim, que o pai tinha aprendido a ler tarde, quando adulto, e que talvez por isso nunca tivesse tratado uma palavra escrita como algo barato. Heitor virou o rosto para ela. Havia uma curiosidade nos olhos que não era invasiva. Era o tipo de curiosidade que pergunta porque quer entender, não porque quer julgar. Perguntou se ela também escrevia. Leonora disse que escrevia cartas, e às vezes outras coisas, coisas que não eram exatamente cartas, porque não tinham destinatário. Coisas que ela escrevia para não deixar os pensamentos grandes demais escaparem sem deixar rastro. Heitor ficou em silêncio depois disso por um momento. E então disse, com a voz que pesava cada sílaba como sempre, que achava isso uma das coisas mais inteligentes que uma pessoa podia fazer, dar uma forma ao que é grande demais para caber como está. Leonora olhou para a chuva e sentiu, com uma clareza que não foi súbita, mas que de repente estava lá, sem poder fingir que não estava. Que havia algo crescendo entre eles com a mesma obstinada discrição com que o jasmineiro havia subido pela coluna da varanda. Sem barulho, sem anúncio, encontrando os apoios que precisava enquanto ninguém estava prestando atenção. Era perigoso admitir isso, porque admitir era começar a querer, e querer algo que poderia não existir do outro lado, porque ela ainda não sabia o que havia do outro lado, era uma vulnerabilidade de uma escala que Leonora não estava certa de estar pronta para. E assim, ela ficou olhando para a chuva, ao lado de um homem que deixava café do lado de fora da porta, e flores nos corredores e livros nas noites de temporal, e que nunca havia dito uma única palavra sobre isso, e tentou convencer a si mesma de que era apenas gratidão, que era apenas adaptação, que o coração quente que sentia ali dentro era só o calor da tarde, que a chuva não tinha esfriado ainda. Não conseguiu se convencer completamente, mas tentou. Perpétua escolheu uma manhã de quinta-feira para a conversa que Leonora sabia que estava chegando. Encontrou-a sozinha na sala de costura. Heitor havia ido à Pedra Branca resolver uma questão com o cartório, e Raimundo estava no campo. E fechou a porta atrás de si com um clique que soou mais deliberado do que habitual. Sentou na poltrona em frente à cadeira onde Leonora estava. Ajeitou as roupas escuras com aquela precisão de quem gosta de estar com tudo no lugar antes de dizer o que tem a dizer. E então olhou para Leonora com os olhos que eram inteligentes. Esse era o problema com Perpétua. Ela era inteligente, o que a tornava mais difícil do que seria se fosse apenas mesquinha. E disse que queria falar de coisa importante. Disse que apreciava que Leonora fosse discreta e trabalhadora. Que havia notado que ela não era o tipo que exigia atenção, mas que havia uma coisa que Leonora precisava entender para o próprio bem. Heitor nunca havia superado a morte de Amélia, que a primeira esposa havia sido uma mulher de qualidade rara e que a ausência dela havia deixado uma marca que não fechava, que Leonora poderia se confortar sabendo que a fazenda era próspera e que ela seria tratada com respeito, mas que esperasse mais do que isso seria machucar-se sem necessidade. Disse tudo isso com o tom de quem está fazendo um favor, o tom mais difícil de rebater, porque qualquer reação que não seja gratidão pode ser apresentada como ingratidão. Leonora a ouviu até o fim. Depois dobrou com cuidado o pano que tinha nas mãos, colocou sobre a mesa ao lado e disse que agradecia a sinceridade. E então perguntou com uma tranquilidade que custou mais do que parecia, o que Amélia era para Perpétua. Se eram próximas. A pergunta desarmou Perpétua por um segundo. Ela respondeu que sim, que Amélia havia sido como uma sobrinha, que sentia muita falta dela.
Leonora assentiu e disse que entendia que devia ser muito difícil ver o lugar de Amélia nessa casa sendo habitado por uma desconhecida. Disse que não havia vindo para apagar nada, que o passado era do passado e ela não tinha o poder nem o desejo de mudar isso, mas que tinha vindo para construir algo a partir de onde estava e que esperava que com o tempo Perpétua pudesse ver isso. Perpétua ficou em silêncio por um momento. E então saiu da sala sem responder, o que podia significar muitas coisas. E Leonora optou por interpretar como o começo de alguma coisa em vez do fim. Foi Graça quem, na tarde do mesmo dia, sentou ao lado de Leonora na cozinha, depois que o almoço estava feito e o corredor vazio, e contou, com aquela voz baixa de quem sabe que algumas histórias precisam de silêncio ao redor, a história de Amélia. Amélia Vasconcelos tinha sido uma mulher boa. Graça disse isso com convicção simples, sem precisar de adjetivos extras. Boa de coração, de temperamento, de intenção. Tinha casado com Heitor quando os dois tinham 26 anos e haviam tido 4 anos juntos que foram, pela maioria dos relatos, anos de uma parceria sólida. Não tinham sido um casal de grandes demonstrações. Eram parecidos nesse aspecto, os dois reservados, os dois mais de gesto do que de palavra. Então Amélia adoeceu de uma febre que o médico de Pedra Branca não soube combater a tempo. Não havia sido tristeza, como os rumores diziam. Havia sido uma febre que os remédios disponíveis na época não alcançaram. O que havia partido Heitor não foi a morte em si, ou não apenas. Foi a culpa. Ele havia demorado 2 dias para chamar o médico, porque Amélia insistia que estava melhorando, e aqueles 2 dias ele nunca parou de medir. Graça diz que Heitor não era um homem que externava, ele internava e depois carregava, e tinha carregado aquilo por 4 anos, até o ponto em que Perpétua dizia que ele nunca havia superado porque o que ela via era a carga, não o que havia embaixo da carga. Leonora ouviu tudo isso sem interromper. Quando Graça terminou, ficou em silêncio por um momento, e então perguntou por que Graça estava lhe contando isso. Graça a olhou com aqueles olhos que eram completamente honestos e disse que estava contando porque havia visto, nas últimas semanas, coisas que não via na Boa Esperança há muito tempo. Que o doutor Heitor estava chegando para o almoço com 5 minutos a mais do que o habitual, que estava usando uma camisa diferente nas sextas-feiras, que havia folheado um livro de poesia na noite anterior e marcado 3 páginas diferentes. Que eram coisas pequenas, disse Graça, mas que numa pessoa como Heitor, coisas pequenas eram o tamanho do mundo. Leonora sentiu o rosto aquecer e olhou para os seus próprios pés por um segundo. E então ergueu o olhar e disse a Graça que ela estava imaginando coisas. Graça sorriu, aquele sorriso largo de canto de olho, e disse que não estava imaginando nada, que simplesmente sabia ver o que estava diante dos olhos e que esperava que Leonora também soubesse. Se você está aqui comigo ainda, me conta nos comentários o que você está sentindo dessa história, porque ela ainda não acabou, e o melhor ainda está por vir. Se você ainda não se inscreveu, já sabe o que fazer. O mês de dezembro chegou com o calor pesado do verão mineiro, aquele calor que cheira a pó e a flores e que à noite transforma o céu em algo tão cheio de estrelas que parece exagero. A fazenda tinha um ritmo diferente no verão, mais movimento, mais gente, mais barulho, porque era a época de preparação para a colheita que viria nos meses seguintes. E Leonora havia se tornado, sem que ninguém tivesse declarado oficialmente, uma parte desse ritmo. Raimundo a consultava sobre pequenas coisas sem perceber que estava consultando. Graça havia começado a pedir sua opinião sobre o cardápio da semana com uma naturalidade que seria impossível há 2 meses. E Heitor havia começado a cruzar o corredor de forma ligeiramente diferente, quando sabia que ela estava na sala de costura ou na varanda.
Havia um ajuste mínimo na trajetória, uma desaceleração quase imperceptível. Leonora havia começado a notar isso com uma precisão que a envergonhava um pouco, porque notava porque estava prestando atenção. E estava prestando atenção porque estava querendo prestar. Havia uma tarde em particular que ela guardou como se guarda uma pedra especial no bolso, sem razão grande, apenas porque a textura era diferente das outras. Ela estava no quintal dos fundos, perto do canteiro de ervas, tentando identificar qual das plantas era a erva cidreira e qual era a melissa. Eram parecidas, e Graça havia sido vaga na explicação, quando ouviu os passos de Heitor vindo pela passagem lateral. Ele parou quando a viu. Olhou para as plantas, olhou para ela e então disse, com aquela precisão que era a marca dele, que a erva cidreira tinha a folha mais áspera ao toque e que a melissa tinha as bordas mais arredondadas. Leonora pegou uma folha de cada, passou os dedos. A diferença era exatamente como ele havia descrito. Ela ergueu o olhar para ele com um sorriso que não foi calculado. Saiu antes que ela decidisse se era uma boa ideia. Heitor ficou olhando para esse sorriso por um segundo, que era um segundo a mais do que o habitual. E então ele sorriu de volta. Não um sorriso grande. Era um homem que não tinha sorriso fácil, mas um sorriso real, que chegou aos olhos antes de chegar à boca, que foi mais raro e por isso mais valioso do que qualquer coisa exuberante. Leonora voltou para dentro antes que qualquer um dos dois precisasse dizer algo que pudesse estragar aquele momento, e ficou com o cheiro de melissa nos dedos por toda a tarde. Havia um livro que havia aparecido do lado de fora da porta há uma semana, diferente dos outros. Os outros eram de viagem, de história, de ficção com lugares distantes. Esse era um livro fino de poesia. Fernando Pessoa, Mensagem, e o marcador de couro estava numa estrofe que dizia: "Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo." Leonora havia lido aquela estrofe muitas vezes e havia começado a suspeitar que os livros não eram escolhidos ao acaso, que havia neles uma intenção, não de romantismo declarado, porque esse não era o idioma de Heitor, mas de uma tentativa de dizer algo que ele não sabia como dizer em conversa direta. A poesia como a única linguagem completamente honesta. Ele havia dito isso. E estava sendo honesto com ela de uma forma que ela estava só agora aprendendo a reconhecer. Foi Raimundo quem, numa manhã de chuva leve de dezembro, fez algo que Leonora não esperava de um homem que contava cada palavra antes de gastar. Eles estavam caminhando de volta do estábulo, ela com um cobertor de lã que havia pego para um dos animais que estava se recuperando de um machucado, e ele com as ferramentas no balde. E Raimundo disse, sem olhar para ela, com a voz que tinha sempre o tom exato da terra, firme, sem afetação, que o patrão havia mandado plantar uma roseira nova no canto leste do jardim na semana anterior, que era uma variedade que ele, Raimundo, nunca tinha visto na Boa Esperança antes, e que quando foi buscar as mudas na cidade com o patrão havia escolhido especificamente as de cor amarela. Parou de falar. Continuou andando. Leonora ficou parada por um segundo, com o cobertor no colo e a chuva fina molhando o cabelo, porque quando ela havia chegado à Boa Esperança, no primeiro dia, havia uma flor amarela sobre o criado mudo, e depois de uma semana, Raimundo havia levado para ela de forma casual. E ela havia perguntado de onde vinham aquelas flores, e Graça havia dito que havia um pé lá no jardim do lado leste. Mas não havia roseira de flor amarela no jardim do lado leste quando ela havia olhado da janela na tarde seguinte. A roseira havia sido plantada depois da chegada dela, para que houvesse flores amarelas para colocar no quarto dela. Leonora fechou os olhos por um segundo. Sentiu a chuva fina no rosto, a lã áspera nas mãos e uma coisa no peito que era muito grande para caber em silêncio.
mas ficou em silêncio porque não havia palavras que alcançassem aquilo ainda. Raimundo continuou andando como se não tivesse dito nada de especial, como quem cumpriu uma tarefa que havia sido deixada para ser cumprida no momento certo e agora podia voltar ao trabalho. Nas semanas que se seguiram, Leonora ficou mais quieta do que o habitual, e ela já não era uma mulher de muito barulho. Ficou quieta porque estava pensando, porque estava mapeando os gestos que havia recebido desde o começo e percebendo o quanto havia ali que ela havia preferido não ver por precaução, por medo de se enganar, por aquele instinto de autopreservação que às vezes protege e às vezes só atrasa o inevitável. A roseira, o café da manhã, as flores no corredor, os livros, a conversa sobre poesia, o sorriso no canteiro de ervas. O cobertor que ela havia encontrado uma manhã sobre si mesma no alpendre, onde havia adormecido lendo sem perceber, com a lamparina ainda acesa e a noite já avançada. Eram muitos gestos. Eram gestos de uma língua coerente, de uma intenção consistente. Eram gestos de um homem que não sabia pedir, mas que sabia dar, e que havia começado a dar desde o primeiro dia com a esperança de que alguém aprendesse a receber. Leonora havia aprendido. Estava aprendendo. E o que ela sentiu quando essa clareza se instalou de vez não foi leveza, foi peso. O peso bom das coisas que importam de verdade. Foi numa tarde de segunda-feira de janeiro, com o calor do verão no pico e as cigarras fazendo barulho suficiente para abafar qualquer pensamento que não fosse suficientemente forte, que Heitor a chamou para conversar no escritório. Ela veio com aquela calma que havia desenvolvido ao longo dos meses. A calma de quem aprendeu que o lugar era seguro e que Heitor nunca chamava para algo que não valesse a pena. Sentou na cadeira do outro lado da mesa, com as mãos no colo, e esperou. Heitor estava mais tenso do que o habitual. Ela percebeu nos ombros, na forma como ele ajeitou os papéis sobre a mesa 2 vezes sem necessidade. Estava reunindo alguma coisa. Não coragem exatamente, mas a estrutura para dizer o que precisava dizer da forma que achava certa. Começou dizendo que queria garantir que ela estivesse bem, que a Boa Esperança havia se tornado um lugar de trabalho real para ela e que ele apreciava isso muito, mas que havia uma coisa que ele precisava colocar em ordem e que estava atrasado nisso. Então disse que havia falado com o advogado da família em Pedra Branca, que havia sido registrado em nome de Leonora, de forma irrestrita, um valor que garantia a independência dela, que esse valor era suficiente para que ela pudesse retornar à fazenda das Bromélias, ou para que pudesse ir para onde quisesse, ou para que pudesse construir o que quisesse, que era dela sem condição alguma, independente de qualquer decisão que ela tomasse sobre o futuro. Parou. Olhou para ela. E disse que ela tinha entrado nesse casamento sem escolha real e que era importante para ele que ela soubesse que tinha essa escolha agora, que se ela quisesse ir, ela podia ir, que ninguém ia retê-la. Leonora ouviu tudo isso com uma atenção que foi gelando aos poucos, palavra por palavra, como quem está vendo uma cena que não sabe ainda se é boa ou ruim. No final, ficou olhando para Heitor por um momento que era muito longo. E então disse que entendia. E agradeceu. E saiu do escritório com passos que foram controlados até o fim do corredor. E depois ficaram mais rápidos na escada. Fechou a porta do quarto atrás de si. Sentou na beira da cama. E ficou olhando para a janela com aquele vazio que vem quando a mente processa mais rápido do que o coração consegue acompanhar. Ela havia entendido. Havia entendido que Heitor estava dispensando com gentileza. Que havia percebido que o casamento era um peso para ela e estava lhe dando a saída que ela precisava. Que toda aquela linguagem de gestos e flores e livros e cafés havia sido apenas cuidado. O cuidado de um homem honesto com alguém que estava sob sua responsabilidade.
Não mais do que isso. A roseira amarela de repente parecia uma outra coisa, uma tentativa de compensar o que faltava com flores que não custavam nada. Leonora ficou sentada por um longo tempo. E então, com a determinação de quem não gosta de ficar à deriva mais tempo do que o necessário, foi até o guarda-roupa e começou a tirar as roupas com cuidado, colocando-as sobre a cama em pilhas organizadas. Ia arrumar a mala antes que a noite chegasse. A manhã ainda estava escura quando Graça abriu a porta do quarto sem bater, o que era completamente fora do caráter de Graça, que respeitava portas com a mesma consistência com que respeitava tudo mais. Parou no vão. Olhou para a cama, onde as roupas estavam empilhadas, para a mala aberta na cadeira, para Leonora de pé no meio do quarto com um xale nas mãos. Ficou parada por um segundo. E então entrou, fechou a porta atrás de si e perguntou com uma voz que era cuidadosa demais para ser casual o que estava acontecendo. Leonora respondeu que estava arrumando as coisas, que havia decidido que o melhor era aproveitar a oportunidade que o doutor Heitor havia oferecido. Graça ficou olhando para ela. Então disse com aquela voz de quem não vai fazer rodeio porque não tem tempo a perder. Que oportunidade era essa? Leonora explicou. A conversa do escritório, o valor registrado em seu nome, a liberdade de ir. Graça ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento que pareceu longo, e então puxou a cadeira que estava perto da janela, sentou, cruzou os braços sobre o avental e disse que Leonora havia entendido tudo errado. Leonora parou, olhou para Graça. Graça disse que havia estado presente quando Heitor havia conversado com Raimundo sobre esse assunto, na semana anterior, porque estava ao lado da janela do corredor quando eles conversavam na varanda. Não de propósito, esclareceu, mas que havia ouvido porque estava perto e eles não haviam baixado a voz. E o que Heitor havia dito a Raimundo era o seguinte, que ele havia chegado à conclusão de que não estava sendo justo. Que uma mulher de caráter como Leonora havia entrado num acordo que não havia escolhido, e que o mínimo que ele podia fazer era garantir que ela tivesse como escolher agora. Que se ela ficasse, que fosse por escolha, e que se fosse embora, que fosse com condições de recomeçar. Graça fez uma pausa, e então acrescentou que Raimundo havia perguntado ao patrão se ele queria que ela ficasse. E que Heitor havia ficado em silêncio por um bom tempo antes de responder que isso não era a questão, que a questão era que ela merecia a liberdade de decidir. Leonora ficou olhando para Graça com aquela atenção absoluta que ela tinha quando algo importante estava sendo dito, e perguntou o que exatamente Raimundo havia respondido a isso. Graça deu um sorriso mínimo. Disse que Raimundo havia respondido que, com o maior respeito, a pergunta era exatamente essa sim, e que o patrão estava evitando responder, e que Heitor havia ficado em silêncio de novo por ainda mais tempo, e depois dito apenas que havia plantado uma roseira amarela porque não havia mais flores amarelas no jardim, e que isso havia incomodado ele mais do que deveria para um detalhe tão pequeno. O quarto ficou muito quieto depois disso. Leonora ficou olhando para a mala aberta, para as roupas empilhadas, para as pilhas organizadas de uma vida que ela havia começado a construir naquele lugar sem perceber exatamente quando havia parado de ser temporária. A mala havia carregado de outubro quando saiu de casa com toda a incerteza daquele começo. Havia desfeito com cuidado nos primeiros dias, organizando as roupas na comodinha com aquela meticulosidade de quem está tentando criar ordem num lugar novo. E havia estado estacionada embaixo da cama desde então, por meses, porque ela havia deixado de precisar ter tudo pronto para ir. Havia deixado de viver com uma perna aqui e outra em outro lugar, sem perceber o momento exato em que isso havia acontecido. Havia ficado, sem declarar, sem cerimonial, havia ficado. Graça se levantou.
Empurrou a mala para o lado da cadeira com uma firmeza que não admitia discussão e disse que ia fazer café. E que quando Leonora descesse, o café ia estar lá. E que depois do café, ela ia poder fazer o que quisesse e ir para onde quisesse, porque o doutor Heitor havia garantido isso e a palavra dele valia. Mas que Graça esperava? Disse isso virando para a porta com a voz que carregava décadas de cozinha e de gente e de ver as coisas pelo que são. Que ela fosse inteligente o suficiente para reconhecer o tamanho do que estava diante dos olhos. E que, às vezes, o maior ato de coragem de uma mulher não é ir embora. É ficar quando ficou, é o que ela de verdade quer. Leonora ficou sozinha no quarto por um longo momento depois que Graça saiu. Ficou olhando pela janela para o jardim, ainda escuro, com a madrugada pesando sobre as plantas, e tentando organizar o que estava sentindo em algo que coubesse numa decisão. Não coube. O que estava sentindo era grande demais para caber em decisão. Era do tamanho de uma vida inteira que vai escolhendo de onde está parada. Saiu do quarto sem a mala, desceu a escada, tomou o café que Graça havia deixado na mesa, silenciosa, sem aparecer, porque Graça sabia quando a presença ajudava e quando atrapalhava. Ficou olhando pela janela da cozinha para o quintal que ia clareando aos poucos com a manhã de janeiro. O limoeiro recebendo as primeiras listras de luz, as ervas no canteiro se abrindo com a umidade do amanhecer. E no canto leste do jardim, visível mesmo dali, o vermelho que ela já sabia ser as primeiras rosas do pé novo, mas o amarelo que estava começando a abrir entre eles. Aquela cor específica de amarelo que ela havia visto no criado mudo no primeiro dia. Heitor estava nos cafezais da encosta leste naquela manhã. Raimundo havia dito sem que ela perguntasse, numa observação lateral, que soou casual e foi tudo menos isso. Leonora colocou a xícara vazia na pia com cuidado, pegou o chapéu de palha que havia passado a usar nas manhãs de campo e saiu. A estrada que subia até a encosta leste era de terra batida, ladeada de capim alto com o orvalho da madrugada ainda reluzindo nas pontas como diamantes pequenos. O sol de janeiro estava subindo rápido e aquecendo o ar com aquela intensidade que o verão mineiro não pede licença para ter. E Leonora subiu em passo firme com o chapéu na cabeça e o coração batendo numa cadência que ela preferiu não analisar demais. Pensou enquanto subia em tudo que havia aprendido nos meses anteriores. Não sobre a fazenda, embora também sobre a fazenda, mas sobre o homem que a havia recebido no alto da escadaria num outubro de muita incerteza. Havia aprendido que Heitor Vasconcelos verificava as ferramentas no final de cada semana com o mesmo cuidado que um médico verifica os instrumentos antes de uma cirurgia, porque dizia que ferramenta mal cuidada era ferramenta que deixava o trabalho na metade. Havia aprendido que ele tomava o café da manhã de pé, encostado na janela da cozinha, olhando para o campo como quem passa os olhos pelo dia antes de entrar nele. Havia aprendido que quando ele estava preocupado com algo na fazenda, passava a fala mais curta do que o habitual, e o habitual já era curto, e que quando estava satisfeito com o andamento das coisas, havia uma leveza nos ombros que alguém desatento confundiria com nada, mas que Leonora havia aprendido a identificar como o equivalente dele a um sorriso. Havia aprendido que ele sabia o nome de cada trabalhador da fazenda e não apenas o nome. Sabia da família, sabia quando alguém estava passando por algo difícil e, nesses casos, aparecia com um ajuste de trabalho ou um dia de folga que ele apresentava como questão prática, mas que era, na verdade, cuidado. Havia aprendido que ele lembrava de detalhes pequenos que outras pessoas não registravam.
O dia em que ela havia dito de passagem que o limoeiro do quintal lembrava o da casa do pai, ele havia colocado um vaso de limão siciliano na janela da sala 2 dias depois, sem explicação e sem autoria assumida. Havia aprendido que era o tipo de homem que não anuncia o que faz porque não faz para ser visto. Havia aprendido, em suma, que rumores são a menor fração da verdade e que a maior parte de qualquer pessoa só aparece quando você fica tempo suficiente para merecer ver. Viu Heitor de longe, entre as fileiras de café. Estava inclinado, verificando alguma coisa numa das plantas, com a concentração total de quem está fazendo um trabalho que conhece de cor. Raimundo estava a uns 100 metros de distância, orientando 2 trabalhadores num trecho diferente, longe o suficiente para que tudo o que acontecesse naquele pedaço do cafezal fosse privado. Heitor a ouviu chegar. Era um homem que percebia a presença e se endireitou. Ficou olhando para ela com aquela cautela que estava sempre nos olhos, mas havia também outra coisa dessa vez. Havia uma tensão que era diferente das outras. Não a tensão de quem está em guarda, mas a tensão de quem está esperando, sem saber ao certo o que está esperando. Leonora parou a 2 metros dele. O cafezal ao redor cheirava a terra e a folha verde, e ao café que estava ainda em flor naquele trecho, um perfume branco e leve que o calor do sol espalhava como se quisesse ajudar. Ela o olhou nos olhos e disse que havia entendido errado ontem, que havia pensado que ele estava lhe dando uma saída porque queria que ela fosse, mas que tinha conversado com graça e entendido o que de fato havia acontecido. Heitor ficou quieto. Os olhos não se desviaram dos dela. Leonora continuou. Disse que ele havia dado a ela a liberdade de escolher porque achava que era o certo, que não havia assumido que ela queria ficar. E que isso, disse ela, era o gesto mais honesto que alguém havia feito por ela em muito tempo. Heitor ficou olhando para ela por um momento que tinha a qualidade do silêncio antes da chuva, aquele silêncio carregado que não é ausência de som, mas presença de alguma coisa que está prestes a acontecer. Então disse, com a voz um pouco mais baixa do que o habitual, que havia uma coisa que ele precisava dizer, que havia tentado dizer de outras formas, mas que aparentemente as outras formas não tinham sido suficientemente claras. Leonora esperou. Heitor disse que quando havia feito o acordo com Ernesto, havia sido honesto sobre o que oferecia, respeito, segurança, honestidade, e que havia sido honesto sobre o que não esperava, que ela o amasse, que sentisse por ele mais do que era razoável sentir por um estranho, mas que o que ele não havia previsto, e que ele, um homem que gostava de prever as coisas, havia sido surpreendido por isso de um jeito que não sabia bem como nomear. Era que em algum momento, entre outubro e janeiro, entre o primeiro café do lado de fora da porta e a tarde do canteiro de ervas, ele havia começado a ter algo para perder. E que a ideia de que ela poderia pegar a mala e ir embora com a mesma decisão com que havia chegado havia sido a coisa mais difícil que ele tinha encarado em muito tempo. Parou. Olhou para os cafezais. Então, com aquela honestidade que era a única língua que ele conhecia de verdade, disse que não sabia se isso era o que ela queria ouvir, mas que havia decidido que era melhor dizer e ser errado do que não dizer e ficar se perguntando. O mundo ao redor deles tinha todos os sons do Campo de Janeiro. Os pássaros, as cigarras no auge do calor, o vento que movia os galhos do café com aquele barulho de seda verde. Leonora ficou olhando para Heitor Vasconcelos, para o homem que deixava flores amarelas sem assinar, que escolhia poemas sobre honestidade, que havia plantado uma roseira porque a cor havia importado. E sentiu uma coisa que não era surpresa, porque ela já sabia, mas que era a satisfação de ver confirmado o que o coração havia reconhecido primeiro. Deu um passo à frente. Ficou perto o suficiente para que ele precisasse olhar para baixo para vê-la.
E disse que havia entrado naquele casamento com uma mala pequena e muito medo, e que em algum momento entre outubro e janeiro havia parado de ter medo sem perceber exatamente quando. E que se ele estava perguntando se era isso que ela queria ouvir, a resposta era que sim, era exatamente isso. Heitor ficou olhando para ela por um momento longo. Então, com aquele cuidado que era a marca de tudo que ele fazia, levantou a mão e colocou-a sobre a mão dela, devagar, como quem finalmente pega algo que estava com medo de quebrar. As mãos eram quentes da manhã e do trabalho, e o toque era simples e sem exagero, o tipo de toque que não precisa de mais do que é porque já é suficiente. Ficaram assim por um momento no cafezal de janeiro, com o sol subindo e o perfume das flores de café ao redor, e nenhum dos dois disse nada mais, porque já havia sido dito tudo o que precisava. Mas então Heitor disse mais uma coisa. Disse, ainda olhando para ela e não para os cafezais, que havia uma coisa que havia aprendido com a morte de Amélia, que o tempo que não é vivido não volta, e que ele havia desperdiçado tempo suficiente com medo de viver, que não ia fazer isso de novo, e que se ela estava ali, de pé naquele cafezal de janeiro, era porque havia escolhido ficar, e que escolha desse tamanho merecia ser encontrada com a mesma coragem. Leonora o ouviu dizer isso com aquele cuidado de quem sabe que está recebendo algo que custou muito ser dito. E respondeu que o pai havia escrito sobre ele, nas cartas, que Heitor Vasconcelos era o tipo de homem que não abandona quando as coisas ficam duras. Que ela havia chegado sem saber quem era esse homem, mas que havia ficado porque havia descoberto que o pai estava certo, e que isso, para ela, era suficiente para qualquer começo. O cafezal continuou ao redor deles com aquela indiferença bonita que a natureza tem para com os momentos importantes dos seres humanos. As plantas não sabiam que algo havia mudado. O sol não fez nada diferente. Os pássaros continuaram com seus assuntos. E mesmo assim, havia naquele pedaço de encosta, naquela manhã de janeiro de 1925, algo que só existe quando duas pessoas chegam ao mesmo lugar ao mesmo tempo sem ter combinado nada. Perpétua estava na varanda quando eles voltaram juntos, não de mãos dadas, não com nenhum gesto que pudesse ser classificado como exibição, apenas juntos, com aquela proximidade nova que as pessoas que vivem numa casa percebem mesmo sem que ninguém anuncie. Graça viu pela janela da cozinha e ficou olhando com o pano de prato na mão e um sorriso que ela não tentou esconder. Perpétua ficou mais quieta do que o habitual naquele dia. Leonora a deixou ficar. Foi no final da tarde daquele mesmo dia, quando o calor havia começado a ceder e o jardim estava com aquela luz dourada que o final do dia de verão tem, que Perpétua apareceu na porta da sala de costura onde Leonora estava. Ficou parada no vão por um instante, e Leonora percebeu que era a primeira vez, em todos esses meses, que Perpétua parecia pequena. Não fraca, não derrotada, pequena, no sentido de quem baixou a guarda porque ficou cansada de segurá-la. Havia algo diferente na postura dela naquela tarde, uma leveza forçada que era o sinal de quem está fazendo um esforço real. O esforço de ir até alguém quando o orgulho empurra para o lado oposto. Disse que havia algo que queria dizer. Que havia sido em alguns momentos mais difícil do que era necessário, que não era por maldade. Disse isso olhando para um ponto acima da cabeça de Leonora, porque era mais fácil do que olhar nos olhos. Mas que havia tido medo, que essa casa era o único lugar onde ela ainda havia sobrado, depois de ficar viúva, e que a chegada de Leonora havia parecido uma ameaça a esse lugar. Que durante 6 anos ela havia organizado aquela casa, cuidado daquela casa, sido o elo de continuidade daquela casa, quando Heitor estava tão absorto na fazenda e na sua própria dor que não conseguia prestar atenção em mais nada.
E que quando uma desconhecida havia chegado com uma mala pequena e o direito legal de ser a senhora da casa, ela havia sentido tudo isso escorregando. Leonora a deixou falar. Não interrompeu, não suavizou com gestos ou expressões tranquilizadoras antes do momento certo. Ouviu com aquela atenção completa que as pessoas sentem quando são ouvidas de verdade. Perpétua disse que havia percebido, nos últimos meses, que estava errada, que Leonora não havia tentado mudar o lugar que ela ocupava, havia apenas acrescentado o dela próprio. Que havia aprendido o nome de cada trabalhador com a mesma seriedade que Heitor, que havia ajudado Graça sem precisar ser pedida, que havia tratado a casa com o respeito de quem entende que um lugar tem história e não é preciso apagar essa história para construir a sua, e que isso era muito diferente do que ela havia temido. Não pediu desculpas com essas palavras exatas. Mas havia nas palavras que usou a substância inteira de um pedido de desculpas. E Leonora entendeu isso sem precisar que fosse explicitado. Disse a Perpétua que não havia nada para resolver entre elas, que o que havia passado tinha passado, e que o que estava à frente era uma casa onde as duas tinham lugar, cada uma com o seu, sem que um precisasse diminuir o outro. E que o café de Graça estava quase pronto e que seria muito bom se Perpétua pudesse tomar o café junto com ela, se quisesse. Perpétua ficou olhando para ela por um momento que tinha toda a qualidade de uma pessoa que está decidindo se vai aceitar o que está sendo oferecido. E então disse com uma voz que tinha um fio de algo novo, algo que era o começo de uma abertura real, que sim, ia tomar o café. E assim tomaram o café, as duas, na sala de jantar que havia sido território de tensão nos primeiros meses, com a luz do final do dia entrando pelas janelas e o jardim lá fora começando a ganhar as primeiras estrelas da noite. Não falaram de coisas importantes naquela tarde. Falaram sobre o jardim, sobre o bordado que Perpétua estava fazendo, sobre uma receita de bolo de fubá que a cozinheira da vila havia dado à Graça. Foram palavras pequenas, do tipo que constroem pontes mais sólidas do que qualquer grande declaração, porque são as palavras do dia a dia que dizem que a presença do outro se tornou natural. O verão foi acabando como os verões do interior acabam, devagar, com a chuva que vai ficando menos frequente e o ar que começa a ter aquela leveza seca do outono chegando. E a fazenda Boa Esperança foi ficando diferente, da forma que os lugares ficam diferentes quando as pessoas dentro deles mudam. Não foi uma mudança dramática. Não houve nenhum momento de declaração pública, nenhuma cena que os romances costumam usar para marcar a virada. Houve uma manhã em que Heitor desceu para o café e ficou parado na cozinha ao lado de Leonora enquanto ela terminava de preparar. E o silêncio entre os dois era um silêncio de pessoas que não precisam preencher nada. Houve uma tarde em que ele voltou do campo com um ramo de flores silvestres que havia colhido de passagem. Não amarelas dessa vez, eram roxas, do tipo que cresce na beirada do caminho depois da chuva, e colocou sobre a mesa da sala sem dizer nada, e Leonora as colocou num vaso de vidro, e elas ficaram lá a semana toda. Houve uma noite de chuva, em que os dois ficaram no alpendre até tarde, ele com o caderno de anotações e ela com o livro, e nenhum dos dois lembrou de entrar, até que a chuva parou e o frio da madrugada chegou de uma vez. Eram momentos pequenos. Eram momentos que a maioria das histórias de amor não conta porque não parecem suficientemente dramáticos para quem está de fora. Mas eram os momentos que constroem o que fica, a familiaridade que não vira tédio, a intimidade que não vira rotina sem graça, o amor que não é mais surpresa, mas que não perdeu o peso. Eram a prova de que o que havia sido construído entre os dois era real. Não porque havia sido declarado em palavras grandes, mas porque estava presente na textura de cada dia.
3 anos depois daquela tarde de outubro em que Leonora Medrado havia chegado à fazenda Boa Esperança com uma mala pequena e muito medo, a fazenda era uma coisa diferente. O jasmineiro, na coluna da varanda, havia chegado à sacada do andar de cima. A roseira amarela do jardim leste havia crescido e ramificado, e agora havia 3 pés, onde antes havia um. E no verão, eles floresciam com uma generosidade que Raimundo dizia ser coisa de planta contente. O canteiro de ervas havia sido reorganizado por Leonora no 2º ano, com plantas novas e uma lógica que Graça havia levado 1 semana para entender, e depois de entender, havia admitido com aquela honestidade direta que era a marca dela, que era melhor do que a que havia antes. A fazenda estava prosperando. O café daquele ano havia sido o melhor em quase uma década. Raimundo disse isso com aquela precisão econômica de quem não exagera. E Heitor havia reinvestido parte do lucro em melhorias que Leonora havia sugerido, com aquela tranquilidade de quem consultava de verdade, de quem ouvia como parceiro e não apenas como cortesia. Perpétua havia encontrado, ao longo desses 3 anos, um lugar que era seu sem precisar defender com medo. Havia se tornado uma companhia real para Leonora nas tardes de chuva, quando as duas ficavam na sala de costura com as agulhas e os tecidos e a conversa que havia aprendido a fluir, ainda cautelosa às vezes, ainda com o custo de quem não tinha o hábito, mas real. Havia sido Perpétua quem havia ensinado a Leonora o ponto de bordado que a mãe de Heitor havia usado nas toalhas de mesa, que eram uma das coisas bonitas da casa. E havia sido Leonora quem havia percebido que Perpétua, por baixo de toda a armadura, era uma mulher que gostava de plantas e que havia transformado essa descoberta em um canteiro de cactos e suculentas, que agora ficava na janela do quarto de Perpétua e que ela cuidava com uma ternura que desmentia completamente a dureza da fachada. Graça tinha 93 anos de receitas guardadas na cabeça e ainda descobria coisas novas toda semana. Pelo menos era o que dizia. Havia ensinado a Leonora tudo que Leonora havia deixado ser ensinado, e havia aprendido com Leonora algumas coisas que não havia esperado aprender. Eram uma dupla que funcionava com a eficiência de quem passou tempo suficiente no mesmo espaço para saber o que o outro vai precisar antes que peça, e Raimundo continuava sendo Raimundo. O mesmo passo constante, o mesmo chapéu surrado, o mesmo silêncio que sabia quando valia mais do que qualquer palavra. Havia uma tarde em que Leonora havia encontrado ele parado diante da roseira amarela do jardim leste, olhando para ela com aquela expressão de quem está fazendo uma conta, e saiu satisfeito com o resultado. E quando ela perguntou o que ele estava pensando, ele havia dito apenas que planta que foi plantada na hora certa dá fruto na hora certa. E voltou para o trabalho. Em Pedra Branca, a história de Leonora e Heitor havia se tornado o tipo de história que as vilas do interior guardam com carinho, contada de varanda em varanda, modificada aqui e ali pelo tempo e pela imaginação de quem conta, mas com o núcleo intacto. A história da moça que chegou sem saber com quem ia se casar e que havia encontrado, na pessoa mais improvavelmente silenciosa do lugar, o amor mais consistente que conheceu. Havia quem exagerasse nos detalhes, havia quem inventasse episódios que não aconteceram, havia as versões mais dramáticas e as mais suaves, mas todas terminavam da mesma forma, com a boa esperança florescida e os dois continuando na vida que tinham construído juntos, que não havia começado como história de amor, mas que havia se tornado, no caminho, exatamente isso. Filomena, a senhora da diligência, havia passado uma vez pela fazenda 2 anos depois, visitando a cunhada em Pedra Branca, e havia sido recebida para tomar café na varanda como visita de respeito. Havia olhado para Leonora e para Heitor, sentados um ao lado do outro com aquela naturalidade
de quem já aprendeu a existir no mesmo espaço, e havia dito, ao se despedir, que havia acertado quando disse que Leonora precisaria ser mulher de paciência, mas que havia subestimado o que viria depois da paciência. Leonora havia dito que às vezes a paciência é só o tempo que a gente precisa para aprender a ver o que sempre esteve lá. Filomena havia concordado com aquela sabedoria discreta de quem viveu o suficiente para saber que as verdades mais importantes são as que chegam simples. Numa tarde de outubro, 3 anos depois da primeira tarde de outubro, com o mesmo sol de âmbar e o mesmo cheiro de terra seca e eucalipto na entrada da estrada que ela havia cruzado pela primeira vez com uma mala e muito medo, Leonora estava na varanda da frente com uma xícara de café nas mãos e o olhar no horizonte que ela agora conhecia de cor. Cada morro e cada árvore e cada variação de luz que o final do dia jogava sobre tudo. Ouviu os passos de Heitor na madeira do assoalho, ouviu a cadeira ao lado sendo puxada, ouviu o silêncio de quem se acomoda num lugar que é seu. Heitor pegou a xícara dela sem pedir. Havia aprendido que ela gostava de compartilhar o café do final do dia. Não era algo que tinham discutido, era algo que havia acontecido. Tomou um gole, devolveu. A mão dele ficou sobre a dela por um momento, depois de devolver a xícara. Um toque breve, habitual, do tipo que não é mais novidade, mas que não perdeu o calor. Havia uma carta sobre a mesa ao lado. Carta do pai, que escrevia de 2 em 2 meses com a letra que havia ficado um pouco mais vacilante, mas continuava sendo inconfundivelmente a dele. Ernesto Medrado havia melhorado da saúde aos poucos, com o ritmo que os corpos decidem quando querem, e a fazenda das Bromélias estava sendo tocada por um primo de Leonora que tinha jeito para a terra. Ernesto havia visitado a Boa Esperança no ano anterior, a primeira visita, e havia ficado uma semana. Havia passado horas conversando com Heitor no escritório, os 2 amigos de décadas que o tempo havia separado e a vida havia devolvido de uma forma que nenhum dos 2 havia planejado. E havia dito a Leonora, na noite antes de partir, que havia feito a escolha certa. Não porque as coisas tinham dado certo, mas porque havia visto com seus próprios olhos o que havia dentro daquela escolha, e que isso era mais do que qualquer pai poderia pedir. Ficaram assim, olhando para o horizonte que ficava laranja, e depois vermelho, e depois cor de ferrugem, com o campo ao redor esfriando devagar, e os pássaros fazendo o barulho que fazem no final do dia. E Leonora pensou no outubro de 3 anos atrás, na diligência que balançava, nos morros brancos, na mala pequena, na flor amarela sobre o criado mudo, no café fumegante do lado de fora da porta. Pensou em como havia chegado sem saber nada sobre o homem ao lado de quem estava sentada agora. E pensou que talvez fosse isso, talvez fosse exatamente isso, o que tornava aquela história a mais linda que ela conhecia. Não o começo grandioso, não a revelação dramática, não o gesto que faz a plateia segurar o fôlego, mas os gestos pequenos e consistentes de um homem que havia aprendido a amar sem saber que estava ensinando uma mulher a fazer o mesmo. E a escolha dela, a escolha real, a que foi feita num cafezal de janeiro com o sol na cara e o coração desperto, de ficar. Não havia chegado sem escolha, havia chegado sem saber, e havia ficado porque havia aprendido o suficiente para querer. Havia ficado porque havia entendido com aquela clareza que só vem quando a gente para de correr do que está sentindo, que querer é a única forma real de escolher. Às vezes é isso. Às vezes, o amor mais verdadeiro não é o que chega pronto, com nome e endereço e instruções de uso. Às vezes, é o que se constrói palavra por palavra, e xícara por xícara e flor por flor, num idioma que 2 estranhos inventam juntos, porque nenhum dos idiomas que já existiam era suficiente para o que eles precisavam dizer. E a fazenda Boa Esperança ficou lá, entre os morros de quartzito branco de pedra branca,
com o jasmineiro subindo pela coluna e a roseira amarela no canto leste do jardim, e o café fumegando nas manhãs de dois que aprenderam a ser um, como prova de que os começos impossíveis às vezes levam aos melhores fins. E que a história mais linda de amor que uma vila conheceu não foi a que começou perfeita, mas a que teve a coragem de começar mesmo assim.